Meus queridos irmãos, é nesse mesmo espírito de adoração, de louvor ao nosso Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, onde daremos continuidade à nossa série de mensagens aqui no Evangelho de João. Já estamos no capítulo 5, temos uma bela jornada pela frente ainda. Não sei se esse ano a gente consegue concluir, Rev, mas tem sido desafiador e certamente abençoador para a vida de cada um de nós aqui, aqueles que têm nos acompanhado pela internet e que por conta desse veículo abençoador também, muitos têm se achegado aqui. E nós louvamos a Deus por isso, por essa ferramenta que continue sendo de fato bênção na vida de muitas pessoas. João capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 30, quero convidar você mais uma vez a uma leitura alternada. Eu vou ler o versículo 16, a igreja responde aí com 17 e a gente vai nessa alternância até o versículo 30. Antes de lermos, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, pedir a direção do Senhor para esse momento de reflexão na sua santa palavra. Pai querido, nós somos gratos por estar aqui, gratos pelo teu chamado, gratos porque o Senhor nos colocou no lugar certo. Estamos diante de ti. E na tua presença, Deus, queremos ouvir a tua voz, a tua instrução. Pedimos ao teu Santo Espírito, Deus, que continue ministrando a cada um de nós aqui. O Senhor está presente nesse lugar e certamente desde o momento em que colocamos os nossos pés aqui, juntos como povo do Senhor, nessa unidade, nós já sentimos algo diferente. É o Senhor passeando no nosso meio. É o Senhor constrangendo os nossos corações. É o Senhor nos impulsionando a reconhecermos o quanto somos devedores, o quanto somos falhos, mas que os nossos pecados foram perdoados e que temos no Senhor tudo aquilo que precisamos. Continue confortando, consolando os nossos corações com a tua palavra, nos encorajando cada vez mais a prosseguir na fé no Senhor. Nos fortaleça, Deus, a cada dia. E que essa mensagem de hoje, essa breve reflexão, alcance os nossos corações. É a tua palavra, Deus. Não é a palavra de homens, mas é a palavra do Senhor. E em ti confiamos. Confiamos na tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 5, a partir do versículo 16, a palavra do nosso Deus então nos diz: E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que eu quero fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo, que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amém. Essa palavra seja bênção em nossas vidas e nos leve a adorar mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos,
Esse é mais um dos textos bíblicos que nós temos aqui refletido em nossa série de mensagens no livro de João, e agora nessa nova temporada, Fazendo Discípulos, uma temporada em que nós iremos trazer com insistência, com ênfase, essa realidade que precisa fazer parte das nossas vidas, como crentes em Cristo Jesus, como seguidores de Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, necessariamente precisamos fazer discípulos. Precisamos correr atrás de obedecer ao mandamento que o próprio Jesus confiou a cada um de nós como seus discípulos. Então, fazer discípulos é uma ordem de Cristo Jesus e precisamos sim obedecê-lo. E hoje, olhando esse texto, observando a realidade que ele nos traz aqui, nós vamos refletir um pouco acerca do caminho para o céu. O caminho para o céu. Nós vamos pegar aqui o finalzinho do texto de domingo passado, que o reverendo Gerson trouxe para nós, para contextualizar um pouco dentro dessa passagem, porque a partir daqui nós temos o primeiro de uma série de discursos de Jesus que são mais extensos, mas são muito importantes para cada um de nós aqui, e essa importância é destacada pelo uso familiar de uma expressão que Jesus fala, algo que ele trouxe aqui nos versículos 19, 24 e 25, quando ele diz o seguinte: em verdade lhes digo. E meus irmãos, sempre que Jesus diz isso, que basicamente ele quer dizer o seguinte: filho, vem cá, senta aqui. Senta aqui porque eu tenho algo muito importante para dizer para você. É algo que você não pode deixar passar. É algo de extrema relevância para a sua vida. E no contexto, meus irmãos, Jesus está respondendo a uma controvérsia provocada exatamente pela cura daquele homem enfermo, aquele paralítico, naquela localidade ali do tanque de Betesda, mas não foi a localidade em si que trouxe essa controvérsia por parte dos líderes judeus. Toda a controvérsia foi pelo fato de Jesus ter feito isso exatamente no dia de sábado. Vocês se lembram da mensagem do domingo passado, ok? Então, todo o motivo dessa controvérsia foi exatamente isso, porque para as autoridades judaicas isso foi uma violação da observância da guarda do sábado, pelo menos da forma como eles entendiam que o sábado deveria ser guardado, uma forma equivocada de se compreender aquilo que o próprio Deus já havia instituído. E essas autoridades estão indignadas, elas estão furiosas com aquilo que Jesus fez. E Jesus, é claro, ele tem uma perspectiva completamente diferente acerca da guarda do sábado. A perspectiva de Jesus é a perspectiva correta acerca de como o sábado deve ser guardado, porque ele sempre vinha ensinando de maneira consistente, meus irmãos, que o sábado ele é corretamente observado não apenas pelo descanso e pela adoração, mas também quando nós praticamos obras de misericórdia, por amor, no atendimento aos necessitados. Porque Deus é honrado, sim, no dia de sábado, no dia de descanso, quando nós fazemos o que devemos fazer. Ou seja, quando o amor e a misericórdia do próprio Deus passam a ser revelados através da nossa vida, porque o obedecemos na prática do amor aos necessitados, no atendimento aos necessitados e na prática da misericórdia. E é isso que Jesus está fazendo quando cura esse homem. Na mensagem do domingo passado, certamente todos aqui compreendemos que foi um ato de amor, que foi um ato de misericórdia diante da necessidade daquele homem. Jesus estava guardando o sábado assim como Deus pretendia que o sábado fosse guardado, sim. E não como as autoridades judaicas equivocadamente compreendiam a guarda do sábado. E por não entenderem o sentido correto dessa guarda do sábado, é por isso que eles estavam furiosos. É por isso que eles se indignaram com Cristo Jesus, com a atitude dele, e assim, para lhes demonstrar que ele tinha sim o direito de curar no sábado, Jesus diz o que no versículo 17? O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E meus irmãos, essa fala de Cristo Jesus não apaziguou o coração daquela liderança judaica. Na verdade, que essa frase aí colocou lenha na fogueira, porque aquela turma ficou mais revoltada ainda. Porque a partir daqui, o versículo 18 vai nos informar que eles entenderam que Jesus estava se declarando como sendo igual a Deus, o mesmo direito, as mesmas prerrogativas que pertencem unicamente a Deus de continuar a trabalhar mesmo no sábado, também pertencem a Jesus, que é o Filho de Deus, o Pai. E na sequência do texto, Jesus vem então reforçando afirmações, de modo que aquilo que se segue na passagem que vamos refletir nessa noite, aqui nós vemos que são fornecidas algumas declarações, umas das mais claras, objetivas e ricas, acerca da divindade de Cristo Jesus dentro de toda a Escritura. Por isso é um texto muito útil para o discipulado. Discipulado, como nós aprendemos ontem, discipulado tanto de não crentes, mas o quê? Novos crentes,
antigos crentes e lideranças crentes. Esse texto é mais um, muito útil para o discipulado cristão, porque, meus irmãos, reconhecer a divindade de Cristo Jesus fortalece a nossa fé, não é mesmo? Reconhecermos a divindade de Cristo Jesus fortalece a nossa fé e a nossa esperança na pessoa dele, porque só ele pode conceder aos pecadores o dom da vida eterna, a posse do céu, o direito de irmos para lá está somente na dádiva de Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos tê-lo, precisamos ouvi-lo, precisamos confiar nele, precisamos recebê-lo e descansar única e exclusivamente nele. E para refletirmos acerca do caminho para o céu, meus irmãos, é necessário compreendermos que Jesus é o Deus do céu. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o Deus do céu. Mais uma vez, Jesus é o Deus do céu. Meus queridos, nos evangelhos nós podemos observar que Jesus, por várias vezes, em várias ocasiões, ele é acusado aí de violar o sábado, não é verdade? Por várias e várias ocasiões, ele cura, enfim. E em resposta, ele oferece vários argumentos. Quantos aqui se lembram daquela vez que ele citou o próprio rei Davi, que no momento de necessidade, onde ele e os seus companheiros estavam passando fome, o que eles fizeram? Entraram na casa de Deus, no templo, e comeram os pães da propiciação, aqueles pães que eram consagrados e que somente os sacerdotes podiam ter acesso e comê-lo. Mas diante da necessidade, meus irmãos, Jesus está deixando muito bem claro que o atendimento aos necessitados e a prática da misericórdia não violam o sábado. Essa é a questão, o ponto de Jesus quando ele cita isso. Em outra ocasião, ele lembrou os seus acusadores de que eles mesmos seriam capazes de tirar um boi que caiu numa vala, quem lembra disso? Para poder socorrê-lo, mesmo sendo num sábado. Por quê? Porque está atendendo a necessidade do momento. E também é um ato de misericórdia. Todos aqui concordam? Poxa, o boi caiu na vala, você vai deixar para acudir só no outro dia? Não, não faz sentido. É por isso que Jesus estabelece esse ponto, meus irmãos. Então, obras de misericórdia, o atendimento com amor aos necessitados, são aceitáveis a Deus nesse dia. Mas Jesus vai muito além, meus irmãos. Aqui no texto base da nossa reflexão, ele aponta para a sua perfeita igualdade com o Pai, dentro da unidade da Santíssima Trindade. Veja comigo como que ele dispõe essas coisas. Ele diz que ele é igual ao Pai em seus direitos e em sua autoridade. Jesus é igual ao Pai em seus direitos e em sua autoridade. Você pode repetir isso comigo? Jesus é igual a Deus em seus direitos e em sua autoridade. Porque em resposta à acusação de violação do sábado, nós vimos que no versículo 17, o que ele disse? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus irmãos, todos os rabinos naqueles dias concordavam que Deus trabalha assim. Deus continua trabalhando, não importa o dia, seja segunda, terça, quarta, até mesmo no sábado. Deus continua trabalhando, isso não era um tema controverso, mas o que escandalizou, além de aquela cura ter sido feita no sábado, o que escandalizou aqueles rabinos, aquelas autoridades judaicas agora, diante dessas palavras de Cristo Jesus, foi o fato dele dizer o seguinte: meu Pai. Porque, meus irmãos, isso mudou todo o jogo na história, que isso significa que Jesus teria as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, a mesma autoridade para se trabalhar nesse dia de sábado e em todos os outros dias. Mas nós precisamos nos atentar ao fato aqui de que para o judeu, para o pensamento judaico, você chamar alguém de pai, você ser considerado filho de alguém, você está compartilhando a mesma natureza do pai. E era exatamente isso que estava no pensamento daqueles rabinos, daqueles líderes judeus. Jesus está se fazendo igual ao Pai, não é à toa que nós vemos no versículo 18, prestem atenção. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Ele. Fazendo-se igual a Ele. E só para reforçar o ponto, um pouco mais adiante, no versículo 26, veja o que nós temos. Jesus diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, meus irmãos, assim como Deus tem vida em si mesmo, e a vida que Ele tem não deriva de outros, de outra pessoa, de outra realidade, Ele é a própria vida, assim como o Pai é completamente independente da criatura, mas tem a sua vida inteiramente em si mesmo, Ele concedeu ao Filho
Cristo Jesus ter vida em si mesmo. Então, quando nós falamos de Jesus e dizer que Ele é o Filho de Deus Pai, é dizer que Ele também tem vida em si mesmo. Isso está claro para todos aqui? Dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Ele também tem vida em si mesmo, porque Ele não foi criado. Jesus Cristo é a própria vida. A vida vive naturalmente em Cristo Jesus, assim como no Pai, porque o Pai e o Filho não são dois seres, mas um só ser. Não são dois deuses, mas um só Deus, junto com o Espírito Santo na divina Trindade, na Santíssima Trindade, um único Deus, e devem ser adorados. Por isso que com essas palavras, meus queridos, Jesus está se fazendo igual a Deus em seu próprio ser, e portanto, em seus direitos e em sua autoridade. Jesus é igual ao Pai, é igual a Deus em seus direitos e em sua autoridade, amém? Todos concordam? É a palavra de Deus que está nos informando isso. Mas veja que Jesus também diz que é igual a Deus em suas obras. Jesus é igual a Deus em suas obras. Repita comigo. Jesus é igual a Deus em suas obras. Veja o versículo 19, quando Jesus diz: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Meus irmãos, aqui fica de forma muito clara e simples para nós que Jesus, o Deus Filho, e Deus o Pai não são dois agentes independentes, cada um cumprindo a sua agenda. Não, Jesus deixa muito claro que tudo que o Pai faz, o Filho faz, ok? É o que a Escritura está nos informando. Tudo que Deus, o Pai, faz, o Filho faz. Os teólogos chamam isso de doutrina das operações inseparáveis. Já viu isso, Patrick? Doutrina das operações inseparáveis. O que isso quer dizer? Que todas as obras dentro da divindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todas essas obras operadas por cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, pertencem a Deus como um todo. Ok? Todas as obras da divindade pertencem a Deus como um todo e são obra de todas as três pessoas. Então até agora o que nós vimos foi o seguinte: Jesus é igual ao Pai em seu ser. Ele tem os mesmos direitos, a mesma autoridade e também pratica as mesmas obras, ok? Todo mundo comigo aqui? Jesus é igual a Deus em seu ser e tem os mesmos direitos, a mesma autoridade e pratica as mesmas obras. Mas aqui no texto Jesus vai além. Ele continua indo além porque ele se mostra igual ao Pai, meus irmãos, em seus julgamentos e na honra que lhe é devida. Veja comigo a partir do versículo 22, quando ele diz: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui, meus queridos, é que a mesma adoração que é devida a Deus o Pai, é devida a quem? A Deus o Filho. A mesma honra, a mesma adoração que é devida ao Pai, é devida ao Filho, porque o julgamento que o Pai executa é confiado ao Filho. Ou seja, nós não podemos adorar corretamente a Deus se não adoramos o Filho. Na verdade, nós desonramos a Deus se não adoramos de forma adequada ao Senhor Jesus. E a fúria das autoridades judaicas aqui nesse momento, meus irmãos, estava no fato de que aquele que estava diante deles, Jesus Cristo, em carne e osso, aquele era tão digno de honra, de glória e de adoração como o Pai que estava nos céus. Era isso que enchia aqueles homens de fúria, porque eles estavam diante daquele a quem eles deviam se prostrar em admiração, diante de quem eles deveriam se maravilhar em todo o tempo e honrá-lo com a mesma honra que dão ao próprio Deus Pai. E de repente você pode estar se perguntando aí, mas o que tudo isso tem a ver? O que tudo isso vem de se tratar como sendo importante, já que a gente está refletindo acerca do caminho para o céu? Por que a gente está se concentrando aqui na pessoa e na divindade de Cristo Jesus? Meus irmãos, já falamos aqui em algumas outras oportunidades, certamente eu, reverendo Gerson, já pontuamos isso, e a gente sempre deixa isso muito bem claro na classe de novos membros, quando falamos acerca das últimas coisas, escatologia. Lá nós tratamos criação, queda, redenção e consumação. Quando nós falamos de consumação,
acerca do fim de todas as coisas, quando falamos acerca do céu, meus irmãos, nós procuramos deixar muito bem claro que o céu só é o céu não por causa das ruas de ouro. Quem aqui está doido para entrar no céu por causa das ruas de ouro? Não é por causa disso. Não é por causa do mar de cristal. Eu nem consigo nem compreender como é que a gente mergulha no mar de cristal, mas a Bíblia fala que o mar é de cristal. O céu só é céu, mas não é por causa de pessoas queridas que nós vamos rever lá. O céu só é céu, também não é só por causa dos nossos pecados que não existirão mais. Você já parou para pensar nisso? Não teremos mais pecado, não teremos mais doença, não teremos mais dores, não teremos nenhuma consequência do pecado mais em nossas vidas, mas não é por isso que o céu é o céu. O céu só é o céu por causa da presença do Cristo exaltado. É por causa dele. Ele estará lá. É por causa dele que o céu é o céu, meus queridos. O rosto glorioso de Jesus encherá os nossos olhos e nos atrairá em todo tempo, em plena adoração a ele. É por isso que o céu é o céu, por causa de Cristo Jesus. Por isso faz sentido que o próprio Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito carne por nós e para a nossa salvação, seja o caminho para o céu. Você concorda comigo? Faz todo sentido que o Jesus, que é o Deus do céu, seja o Jesus que é o caminho para o céu. O grande ponto por trás de tudo aquilo que Jesus está dizendo aqui é que este Filho glorioso, todo-poderoso, divino, esse Filho veio. Ele desceu das alturas dos céus, veio ao nosso encontro porque ele é o cumprimento das profecias. Ele veio até nós como um de nós para buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui ele está prestes a explicar o caminho para o céu. Mas antes da gente entrar nos detalhes do que ele diz, a ideia central basicamente é essa, de forma muito clara, de forma muito simples, meus irmãos. Jesus é o caminho para o céu. É por isso que ele veio. Em João 14,6, nós temos um texto muito conhecido por nós, que ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ou seja, mais uma vez ele se identificando como o próprio Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por isso que ao pensar sobre o caminho para o céu, ao refletirmos sobre essa realidade, meus irmãos, não procure passos a seguir ou tarefas a realizar, conceitos, ideias a abraçar, rituais a conduzir ou comportamentos a se modificar, porque não é a nossa atividade religiosa ou a nossa mudança moral que nos levará ao céu. É sempre e somente o próprio Cristo Jesus. Não há como irmos ao céu. O céu que deve vir ao nosso encontro, e ele veio ao nosso encontro através da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Você crê nisso? O céu desceu até nós. Em Cristo Jesus, nós temos acesso ao lar celestial, em sua glória e honra, em sua dignidade, em sua divindade, em sua unidade, dentro da Santíssima Trindade, em toda essa igualdade. Meus irmãos, o Deus infinito se uniu ao homem finito. E em seu amor pelos pecadores, ele obedeceu, ele sofreu, ele sangrou, ele morreu, mas aquele que tem vida em si mesmo, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e portanto ele é o centro e é o fundamento da nossa esperança, a única esperança de céu que nós temos e que nos é dada, é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, por isso é importante conhecer, confiar, abraçar essa fé, e descansar completamente em Cristo Jesus, porque ele é toda a glória do céu, ele é o Deus do céu. Mas vejamos então o que Jesus nos ensina sobre o caminho para o céu. Veja comigo o versículo 21 que diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, Deus o Filho soberano, ele dá vida a quem quer, ou seja, a vida eterna só pode ser obtida por meio de quem? Cristo Jesus. Só ele pode dar vida e ela não está disponível em nenhum outro lugar. Apenas, única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele nos dá acesso à eternidade. Ele nos dá acesso ao céu, à vida eterna, porque ele é a fonte de vida eterna. Um primeiro ensinamento básico que Jesus propõe aqui, quando nos ensina acerca do caminho para o céu, é que ele é a fonte da vida eterna. Você pode repetir isso comigo? Jesus é a fonte
da vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna. E continuando com o seu ensino acerca do caminho para o céu, Jesus diz no versículo 24 e 25: em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aqui eu quero chamar a nossa atenção, meus queridos, exatamente para os tempos verbais que o próprio texto nos conduz aqui, nos leva a refletir, porque são muito importantes. O texto diz que quem ouve e crê na palavra já tem o quê? A vida eterna. O texto não diz quem ouve e crê na palavra terá a vida eterna. É isso que o texto diz? Não. O que o texto diz? Quem ouve e crê na palavra tem a vida eterna. Já tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A questão aqui, meus queridos, é que Jesus dá a vida como seu dom soberano. E a evidência dessa vida, não a sua causa, mas a evidência é o fato de crermos. Nós não viemos à vida crendo, mas todo aquele que tem a vida eterna, crê. Vocês conseguem compreender isso? Se temos a vida eterna, é porque nós cremos. A fé não causa nova vida, mas não pode haver nova vida sem fé na palavra do Evangelho. Porque a nova vida surge no coração daquele que estava morto em seus delitos e pecados, através do dom gracioso e soberano de Cristo Jesus, que atua através de uma obra maravilhosa do Espírito Santo, uma obra poderosa. E naquele instante em que o Espírito Santo age na vida dessa pessoa, como agiu em nossas vidas, meus irmãos, a fé brota. A fé floresce como os primeiros movimentos de um pecador renascido. Essa obra é maravilhosa exatamente por causa da instrumentalidade da palavra de Deus. É exatamente isso que Jesus nos ensina acerca do caminho para o céu. Porque além dele ser a fonte da vida eterna, ele nos mostra que a sua palavra é o instrumento que nos leva à vida eterna. Se você quer ter a certeza de que tem a vida eterna, de que tem um novo coração, de que a vida de Jesus, daquele que tem vida em si mesmo, lhe foi dada, então creia no Evangelho. Confie nas palavras de Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele é a fonte da vida eterna. E Ele usa como instrumento a sua própria palavra. Você crê nisso? Jesus é a fonte da vida eterna. E a palavra dele é um instrumento de vida eterna. Mas é interessante a gente observar que Jesus continua ensinando acerca do caminho para o céu, nos mostrando que existem estágios da vida eterna. Nós vimos no versículo 24 e 25 que a vida eterna ela pode irromper aqui mesmo, acontecer aqui mesmo, ainda que no meio desse mundo mau, desse mundo em pecado, em trevas, cheio de morte. Ainda que vivendo nesse mundo, a vida eterna pode surgir, porque à medida em que Jesus nos chama para si mesmo e opera a fé em nossos corações, através da sua palavra e da ação do seu Santo Espírito, meus irmãos, nós já temos a vida eterna, não é verdade? Não foi isso que vimos no versículo 24? Todo aquele que ouve e crê nas minhas palavras tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E o versículo 25 diz o quê? Vem a hora e já chegou, ou seja, a hora é agora. Não é para depois. A hora é agora, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus irmãos, qual que era o nosso status antes de conhecermos a Cristo Jesus e sermos alcançados pela sua maravilhosa graça? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Antes de um encontro, através da graça do Senhor Jesus, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É por isso que eu digo para você que está aqui nessa noite, ou você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não teve encontro com a graça de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que você ainda está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Você basicamente é um morto-vivo, porque você acha que está vivo. Você acha que tem vida. Mas a verdadeira vida, quem tem, é Cristo Jesus, e só Ele pode dar. Por isso, o meu desejo, a minha oração para você nessa noite, é que você possa receber essa vida que Cristo Jesus está te oferecendo agora, nesse momento.
A oportunidade é para agora, não é para depois. Não fique pensando que quando você chegar no fim da sua vida, aí você vai se preocupar em ficar pensando, refletindo nessas coisas acerca de céu, de eternidade, Deus, igreja, até porque nenhum de nós sabe quando será o nosso último dia. Nenhum de nós sabe quando será o fim da nossa vida. Isso não cabe a nós, meus queridos. Não sabemos. Por isso, o que nós sabemos é que o céu já é uma realidade para todos aqueles que creem. Amém? O céu já é uma realidade para todos aqueles que creem. O céu já faz parte da vida daquele que crê em Jesus antes mesmo dele estar no céu. Ou seja, a vida do céu já deve fazer parte de nós antes de estarmos lá na eternidade do céu. Você crê nisso? A vida do céu precisa fazer parte de nós. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão em contrição diante do Senhor nessa noite, meus queridos, é a seguinte: nós temos vivido a vida do céu? Seja sincero. Se quiser nesse momento fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus mais uma vez, seja sincero e responda essa pergunta no seu coração. Será que eu tenho vivido a vida do céu? Pastor, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Que vida do céu é essa? Nós dissemos que no céu não vai ter mais pecado, não é verdade? Mas como é difícil a gente viver a vida do céu aqui, sendo influenciados pelos nossos pecados, não é verdade? A nossa carnalidade. A guerra é real, a Bíblia fala, Paulo nos escreve em Gálatas que a carne milita contra o espírito. Existe essa guerra está acontecendo, é uma realidade, ela não irá acontecer, ela já acontece. Faz parte do nosso dia a dia, estamos vivendo essa guerra agora, o espírito contra a carne contra o espírito. Mas ainda assim é possível viver a vida do céu, porque o Senhor Jesus veio habitar em cada um de nós através do seu Santo Espírito, e nós podemos sim amar como Jesus amou. Podemos perdoar como Ele nos perdoa. Nós podemos já viver a vida do céu aqui. Você crê nisso? Nós temos que buscar essa vida, meus irmãos. Todos os dias. Eu sei que muitas coisas vão querer nos impedir de buscar essa vida, mas vamos nos colocar diante do Senhor Jesus e dizer: meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, eu quero viver a vida que o Senhor propõe para mim e não a vida que eu tenho vivido por mim mesmo. Eu quero viver a vida que o Senhor propõe, a vida que a Tua palavra me direciona a viver. Essa tem que ser a nossa oração, meus queridos, porque esse é o primeiro estágio da vida eterna. O céu já faz parte da vida de todo aquele que crê. A vida do céu precisa estar em nós, irrompendo em nossos corações, agora mesmo, enquanto cremos, enquanto confiamos, enquanto abraçamos a fé no Senhor Jesus e descansamos nele. E um dia, meus irmãos, exatamente porque a vida do céu já vive em nós, a palavra diz que quando os nossos corpos morrerem, nós iremos para aquele lugar que é o nosso lar. Quantos aqui creem nisso? Um dia, por causa da vida do céu que já está em nós, quando morrermos, todos seremos ressuscitados, iremos habitar no nosso lar celestial. É isso que Jesus está dizendo, estaremos com Ele, o Senhor, no céu. Esse é o segundo estágio. Veja comigo os versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, um dia Jesus voltará e nos chamará pela segunda vez. Ele nos chama pela primeira vez através do quê? Da palavra, a instrumentalidade da palavra, porque Jesus é a fonte de vida eterna e Ele usa como instrumento a sua própria palavra, que nos chama de maneira eficaz, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E, meus irmãos, em resposta a esse chamado, o próprio Jesus nos dá uma nova vida. Uma nova vida, a vida do céu. Nós nascemos de novo para uma esperança viva. Mas Ele virá por uma segunda vez. Jesus Cristo voltará e nos chamará novamente, quando Ele retornar com seu exército de anjos vindo dos céus, para julgar o mundo com justiça no fim dos tempos. Naquele dia, os nossos corpos ressuscitarão dos túmulos. Meus irmãos, será algo fantástico, algo maravilhoso, muito melhor do que qualquer filme que você já tenha visto, de qualquer realidade
de inteligência artificial aí vai ser algo grandioso, glorioso. Naquele dia, o último inimigo, a própria morte, será tragado de uma vez, porque a vitória pertence a Cristo Jesus. E nele nós somos muito mais do que vencedores. O corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal será revestido de imortalidade, os nossos corpos serão transformados de uma forma que eles serão semelhantes ao próprio corpo de Cristo Jesus. As nossas almas, meus irmãos, serão completamente transformadas. Será um momento esplendoroso, glorioso, para habitarmos agora em uma nova criação, a nova Jerusalém, como nós vemos na palavra de Deus, que descerá dos céus, toda preparada, ataviada, enfeitada, adornada, como aquela noiva que está indo ao encontro do noivo. É isso que as Escrituras nos informam, e lá estaremos com Jesus, que é toda a razão do céu. Como nós vimos, o céu só é o céu por causa do Cristo exaltado. Estaremos lá com Ele, com todos os santos, em completa alegria e descanso para sempre. Mas nós precisamos do primeiro estágio, antes de alcançarmos o segundo estágio. Você concorda comigo? É claro que há casos excepcionais, como o ladrão da cruz, né? Teve ali nos 49 minutos do segundo tempo, Giovanni. Lá, passou da prorrogação ali. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, meus irmãos, de uma forma bem geral, nós precisamos do primeiro estágio. Ou seja, precisamos viver a vida do céu aqui e agora, para que possamos gozar da vida eterna para todo sempre, a vida eterna no porvir. Precisamos passar da morte para a vida aqui mesmo, se quisermos ter a certeza da ressurreição para uma vida eterna no porvir. O céu precisa estar em nós antes mesmo de estarmos no céu. Ou, para usar a linguagem familiar que Jesus usou com Nicodemos, o que é preciso fazer? Nascer de novo. Não nós fazermos, é porque a gente não consegue nascer de novo, mas é uma obra que Ele efetua em nossas vidas. O novo nascimento vem de Cristo Jesus. Precisamos ter uma nova vida, e essa nova vida é Ele quem nos dá. Nós vimos então que Jesus é o Deus do céu, ok? Ele é o Deus do céu porque Ele é igual a Deus o Pai em seu ser, em seus direitos, em sua autoridade. Mas o quê? Em suas obras, em seus julgamentos e em sua honra. Jesus Cristo é o Deus do céu. Nós vimos também que Jesus é o caminho para o céu, porque Ele é a própria fonte da vida eterna, e Ele usa como instrumento a palavra dEle mesmo, que nos leva para o céu, nos traz ali todo o conhecimento que podemos ter acerca dEle mesmo para chegarmos ao céu. Nós sabemos, meus queridos, que Ele voltará. E para finalizar, existe algo que o texto deixa muito claro para nós aqui, que é o contraste com a vida eterna. Assim como há um caminho que leva à vida eterna, também há um caminho que leva à morte eterna. Veja comigo o versículo 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Nós vimos nos versículos 28 e 29 que esse dia vai chegar, Jesus Cristo vai voltar. Os que estiverem nos seus túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a vida eterna. Os que tiverem praticado o mal, para o julgamento, para o juízo. Deus deu a Jesus autoridade para julgar, meus irmãos, porque vai haver uma ressurreição geral, não apenas dos crentes, mas de todas as pessoas. Para os crentes em Cristo será uma ressurreição para a vida, e para aqueles que nunca conheceram a Cristo Jesus. Para tantos outros que brincaram de cristianismo, brincaram com a igreja, simplesmente se revestiram de uma capa de moralidade. Para aqueles que nunca reconheceram e depositaram a sua fé em Cristo Jesus, para estas pessoas será uma ressurreição para o julgamento. E Jesus está dizendo nessa passagem que quando nós cremos, confiamos, descansamos nele e somente nele para a vida eterna, o julgamento já foi feito. O julgamento já foi feito porque nós passamos pelo julgamento e fomos absolvidos porque Ele veio para suportar o julgamento no nosso lugar. Foi exatamente isso que Ele fez na cruz do Calvário, meus queridos. Deus nos julgou em Cristo Jesus, por isso que nele nós estamos justificados. Essa é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina em que nós biblicamente enxergamos que todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, Jesus Cristo assumiu, porque nós nunca teríamos condições de pagar o preço para estarmos conectados novamente a Deus, para sermos reconciliados com Ele. Quem fez isso foi Jesus. Ele fez em nosso lugar. E hoje nós podemos adorar a Deus.
Nós podemos orar a Ele, nós podemos louvá-lo, nós podemos estar na presença dEle, tudo isso por causa de Cristo Jesus, o poderoso Filho de Deus. Carregou em seu próprio corpo a ira, a maldição de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nós passamos da morte para a vida quando cremos e confiamos nele. Caso contrário, quando ele voltar, não será para uma ressurreição para a vida eterna, mas para um terrível julgamento. Por isso eu pergunto novamente, para a nossa reflexão nessa noite: nós temos vivido a vida do céu aqui e agora? E vem a hora e já chegou. Meus irmãos, o momento é agora. Nós temos vivido a vida do céu. Eu te convido a fechar os olhos nesse momento e a orar para que Jesus faça morada em seu coração. Para que você mais uma vez se arrependa dos seus pecados e busque nele uma vida diferente. Ele está disponível a dar. Nós temos acesso a Ele. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer nos transformar por completo, por inteiro. Nós estamos caminhando, meus queridos, para um dia sermos perfeitos assim como Ele é. Por isso, coloque a sua vida diante do Senhor, ore. Peça a Ele forças, diga: Senhor Jesus, eu quero abandonar os meus pecados. Quero viver uma nova vida que o Senhor me dá e pode dar todos os dias, para que o céu seja uma realidade em cada um de nós. Usufrua desse momento agora, não faça essa oração outro dia, outra hora, em outro momento, porque vem a hora e já chegou. O momento é agora. Pai querido, a tua igreja está diante do Senhor, reconhecendo que não há outro lugar que nós possamos ir se não for na tua direção. Reconhecemos de fato que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. O único acesso ao céu é pelo Senhor. Nós reconhecemos que por nós mesmos não temos a mínima condição de te buscar, de até mesmo querer uma nova vida. Nós precisamos do Senhor. Por isso quebrantamos o nosso coração e rasgamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo, clamando por misericórdia. Faça morada em nós. Reaviva em nossos corações, Deus, a Tua doce presença. Que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas e abdicar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado a viver uma vida de comunhão contigo, a viver a vida do céu que o Senhor propõe para nós aqui e agora. Quantos compromissos estão à frente do Senhor em nossas vidas? Não permita isso, Deus. Nós queremos priorizar o Senhor, que o Senhor esteja acima de tudo, de todos, de qualquer coisa em nossas vidas, exaltado, adorado, louvado seja o Senhor. Nós queremos Te buscar. Por isso nos faça abandonar tudo aquilo que tem nos atrapalhado a estar na Tua presença. Possamos ter momentos diários de intimidade com o Senhor, que a Tua palavra, Deus, seja lida por nós, que possamos amar a leitura da Tua palavra, porque ela é bênção do Senhor para as nossas vidas. O Senhor, através da instrumentalidade da Tua santa palavra, renova em nós, na ação do Teu Santo Espírito, renova a nossa alegria, nos dá paz, nos consola a alma. Tudo aquilo que o mundo oferece e tenta nos dar é em vão, mas tudo aquilo que o Senhor propõe para nós e nos dá é algo certo. Nós podemos confiar em Ti. Por isso nos ajude a abraçar essa fé, nos dê a fé salvadora como esse dom gracioso de Cristo Jesus, porque nós queremos desde agora viver a vida do céu. Queremos isso. Queremos amar com o amor do Senhor, perdoar com o perdão do Senhor. Queremos abandonar mentiras, insensatez. Nos permita ter o domínio próprio. Refreia a nossa língua, Deus, a nossa postura. Quebra toda e qualquer maldição, Deus, que há no nosso meio. Nos permita
ter o olhar sempre voltado para Ti. Ó Deus, assume o lugar que é do Senhor em nossas vidas. Cristo Jesus, assuma o lugar que é do Senhor em nossas vidas, para que assim possamos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As nossas vidas pertencem a Ti. Que essa oração possa ser sincera de cada um de nós aqui. Que essa entrega possa estar sendo sincera de todos nós aqui. Queremos ver o Teu mover, o Teu agir no nosso meio. Tem misericórdia de nós. Mais uma vez, te rogamos, nos permita viver a vida do céu. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.